Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 20. Hoje nós vamos concentrar a nossa atenção no versículo 16. Então eu vou ler do verso 10 até o verso 20 e ao final, juntos, nós vamos ler o verso 16. Efésios, capítulo 6, do verso 10 ao verso 20, diz assim a palavra de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Todos, leiamos o verso 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Amém. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, lemos a Tua palavra, testemunhamos a Tua palavra ensinada há pouco no sacramento do batismo e suplicamos que, como já tens feito, assim como já tens nos edificado e nos alimentado, que o Senhor continue a fazer esta obra maravilhosa por meio da exposição da Sagrada Escritura. Olha por Teu povo reunido aqui nesta noite. São Tuas ovelhas, pertencem ao Teu rebanho, foram compradas na cruz pelo sangue de Jesus Cristo. Portanto, ó Deus, elas, todos nós, todos esperamos em Ti. Fala conosco, edifique-nos, instrua-nos, convença-nos, console-nos, repreenda-nos, santifique-nos por meio da Tua santa palavra. É em nome de Cristo que te oramos, é em nome dele que te bendizemos hoje e sempre. Amém. Amém. Irmãos, há uma obra da literatura, é um clássico da literatura ocidental, uma obra chamada Beowulf. Essa obra é um poema anônimo, um poema anglo-saxão, datado ali do século VIII depois de Cristo. Essa obra conta a história de um rei chamado Beowulf, que enfrenta um dragão que assolava o seu povo. E no confronto final entre Beowulf e o dragão, o rei Beowulf percebe que o seu escudo, que era feito apenas de madeira, não seria capaz de suportar as chamas expelidas pelo dragão. Então Beowulf ordena que fabriquem um escudo feito a partir de um metal, de um ferro especial, um metal temperado, porque apenas assim, apenas com esse escudo específico, Beowulf vai poder enfrentar o fogo do dragão. Eu quero citar para vocês o que diz a obra a partir do verso 1985, na versão traduzida por Tolkien. A partir do verso 1985 está escrito o seguinte: então ele, protetor dos guerreiros, senhor dos homens bons, mandou fazer um escudo de batalha, todo feito de ferro, cuidadosamente acabado.
Ele sabia muito bem que nenhuma madeira da floresta, nenhum escudo de tilha lhe valeria contra a chama. Meus irmãos, o que está retratado nesse poema antigo tem sido exemplificado e provado ao longo da história. Nos campos de batalhas, onde os soldados se protegiam de flechas com estopas embebidas em piche incendiadas. Se o escudo fosse feito meramente de madeira seca, ele se tornaria uma armadilha mortal. Meus irmãos, isso tem sido provado até mesmo na engenharia aeroespacial. O maior desafio de uma nave ao retornar à Terra não é a velocidade, é o calor abrasador da reentrada na atmosfera. Sem um escudo térmico apropriado, essa aeronave vai se desintegrar em segundos por causa do atrito com a atmosfera. É o escudo térmico a única coisa que protege a vida da tripulação da aniquilação pelo fogo. Sem um escudo apropriado, a tripulação vai morrer. Eu cito esses dois exemplos porque é assim também conosco. Não apenas no dia mau, mas todos os dias de nossas vidas. Enquanto estamos engajados em uma batalha espiritual, nós temos visto como os nossos inimigos, o mundo, a carne e o diabo, nos atacam. Nós temos observado como o diabo dispara flechas, dardos inflamados, dardos embebidos no piche da malignidade, dardos incendiados. Irmãos, somos atacados com o fogo da incredulidade. Somos atacados com as chamas da tentação. Somos atacados pelo calor do desespero. Se não nos protegermos com um escudo adequado, nós vamos ser consumidos. Mas, queridos irmãos, pela vontade soberana do nosso Deus e por sua bondade, o Senhor nos equipou com uma proteção que não depende da nossa resistência, mas depende da eficácia daquele que nos guarda. Nesta ocasião, eu quero observar com vocês a quarta peça da armadura de Deus. Eu quero observar com vocês agora mais uma arma de natureza defensiva. Uma peça da armadura de Deus também com o objetivo de nos oferecer proteção dos ataques do diabo. Por isso eu quero convidá-los a mais uma vez voltarem os seus olhos ao versículo 16 de Efésios capítulo 6 e mais uma vez lerem este versículo comigo. Todos juntos, leiamos, diz assim a palavra de Deus: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Se você esteve aqui no domingo passado, você vai lembrar que quando eu falei sobre o calçado da preparação do Evangelho da Paz, eu afirmei que a bota do soldado era bem cravejada no seu solado com pregos. O solado da bota do soldado romano, a caliga romana, ela era bem cravejada com pregos no seu solado para que o soldado não escorregasse, para que o soldado permanecesse firme. E aqui no versículo 16, irmãos, nós temos uma das razões para isso. Nós temos aqui uma das razões pelas quais era extremamente importante que o soldado tivesse firmeza e não escorregasse. Um dos motivos para o soldado precisar de firmeza e estabilidade no campo de batalha é justamente porque ele precisa suportar os ataques. Ele receberá golpes. Ele receberá contra si impactos realizados pelo seu inimigo. E para suportar esses impactos, o soldado segurava um grande escudo de madeira e ferro.
Ele tinha de se postar com firmeza, tinha de segurar o seu escudo e bloquear os ataques dos seus adversários. É por esse motivo que quando você olha para o início do verso 16, você vê o apóstolo Paulo dizendo, embraçando sempre o escudo da fé. Olhe para o verso 16, porque aqui há uma questão importante, logo de início. A nossa tradução começa o verso 16 dizendo, embraçando sempre. Mas se você tiver à sua disposição outras traduções em português, como por exemplo, a Almeida Revista e Corrigida, ou a Almeida Corrigida Fiel, você vai perceber que essas traduções dizem tomando sobretudo. A nossa diz embraçando sempre, outras vão dizer tomando sobretudo. Então nós temos duas formas de traduzir essa frase. Uma delas vai transmitir a ideia de que acima de todas as outras partes da armadura de Deus, nós devemos empunhar o escudo da fé. É essa a ideia da Revista Corrigida, é essa a ideia da Corrigida Fiel. Mas a nossa tradução já transmite a ideia de que sempre, em todas as circunstâncias, em todo o tempo, empunhem o escudo da fé. E para a gente entender o que de fato o apóstolo Paulo quis dizer aqui no verso 16, observem, por exemplo, o que ele escreve na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 3, verso 11. Abra lá a sua Bíblia. A mesma expressão traduzida aqui como embraçando sempre vai ser usada por Paulo aqui. 1 Timóteo 3, verso 11. Vamos ler todos juntos. 1 Timóteo 3, verso 11, Paulo diz assim, leiamos. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Vejam essa expressão aí no final, em tudo. É a mesma expressão que no nosso texto de Efésios 6,16 aparece traduzida ali como sempre. Então a ideia é a mesma, completude, tá? Então em todas as coisas, em tudo, as mulheres devem ser fiéis. Abra também em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 7. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2 e no verso 7. Mais uma vez, vamos ler todos juntos. Diz assim: pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. É a mesma expressão traduzida como sempre em Efésios 6,16. Então esse é o uso que Paulo faz da expressão. E por esse motivo, irmãos, é melhor entender como diz a nossa tradução, embraçando sempre. Paulo está nos dizendo que nós devemos empunhar o escudo da fé em todo o tempo. Não existe uma peça da armadura acima das demais. Não existe uma peça da armadura que seja mais importante que as outras. Mas em todas as ocasiões, em toda e qualquer circunstância, ou como diz a nossa tradução, sempre devemos empunhar esse escudo. Em todo tempo você precisa embraçar o escudo da fé. E meus irmãos, nós precisamos entender corretamente esse escudo. Porque você já deve ter assistido filmes de época, você já deve ter assistido séries que vão aqui e ali representar escudos usados em batalha como nada mais do que pequenas peças de madeira ou de metal, que cobrem apenas uma parte do corpo do guerreiro.
E o escudo que Paulo fala aqui não é aquele escudo pequeno que aqui e ali você vê retratado em filmes ou séries. A palavra que Paulo usa aqui vai descrever um escudo enorme, um grande escudo, o Tyrios, usado pelo exército romano. A palavra que Paulo vai usar aqui para esse escudo vai ser usada, por exemplo, por um historiador grego que viveu no século II a.C., chamado Políbio. Políbio descreveu esse escudo em detalhes, dizendo, por exemplo, que esse escudo era bem diferente do escudo grego. O escudo grego era menor, era circular, enquanto que o escudo romano, o Tyrios, possuía cerca de 1,20 m de altura por 75 centímetros de largura. Para você ter uma ideia do formato e do tamanho desse escudo, a palavra que Paulo usa aqui é da mesma família da palavra grega para porta. Então a ideia é que, olhando para o escudo usado pelas legiões romanas, você veria algo semelhante a uma porta. Então era um enorme escudo. E esse escudo era feito de 2 camadas de madeira coladas com cola de touro. Essas 2 camadas eram cobertas com linho e depois com pele de bezerro. Esse escudo tinha as bordas de ferro para resistir a golpes de cima para baixo e golpes laterais. E ele também possuía no seu centro uma peça de metal para desviar dardos pesados e também para proteger o soldado de chamas, de fogo. Um arqueólogo e ilustrador chamado Peter Connolly vai dizer que para proteger o soldado de flechas incendiadas, os soldados também mergulhavam esse escudo em água. Um pastor chamado James Boyce vai dizer que quando os soldados romanos avançavam em fileiras, o inimigo se deparava com uma sólida muralha de escudos. Essas colunas avançadas do exército romano eram chamadas de falanges e eram o terror dos inimigos de Roma, porque eram virtualmente intransponíveis. Então eu repito essa descrição aqui para vocês, para que vocês entendam o seguinte: de acordo com o apóstolo Paulo, o escudo que nós devemos usar em nossa batalha espiritual não é algo pequeno. Não é um pequeno adorno para o nosso braço. Esse escudo, na realidade, é um grande escudo que precisa cobrir todo o nosso ser. Trata-se de uma barreira completa entre você, crente, e o inferno. E esse escudo não é feito de madeira, esse escudo não é coberto de tecido e de pele de bezerro. De acordo com o apóstolo Paulo, o material desse escudo é a fé. Olhe para o verso 16 novamente. Leia comigo. Paulo diz: embraçando sempre o escudo da fé. Esse é o material com o qual é feito o escudo que devemos usar. A grande pergunta agora é: mas que fé é essa? Ok, eu já entendi que eu preciso sempre empunhar o escudo da fé, mas que fé é essa? Que fé é essa da qual é feito o escudo que todos nós devemos usar na batalha espiritual? E aqui, irmãos, eu vou me valer da contribuição do puritano William Gurnall. William Gurnall vai dizer que nós descobrimos o tipo de fé que o apóstolo recomenda se considerarmos o uso e o fim para o qual ela é prescrita para o cristão. E na segunda metade do verso 16, você vê qual é o uso, você vê qual é o fim desse escudo. É para podermos então apagar o quê? Todos os dardos inflamados do
então tem de ser uma fé que seja capaz de apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aí você pode perguntar de novo, mas que fé? Que tipo de fé é capaz de cumprir esse propósito? Quando você lê as Sagradas Escrituras, quando você lê, por exemplo, a carta de Tiago, no capítulo 2 e no verso 19, você pode ler a respeito daquilo que é chamado de fé histórica. A fé histórica é a fé que conhece a verdade. Mas abra a sua Bíblia em Tiago, capítulo 2, verso 19, e veja algo que é dito a respeito desse tipo de fé. Abra lá, Tiago, capítulo 2, verso 19. Leiamos todos juntos. Diz assim, todos acharam? Leiamos. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Olhem agora. Até os demônios creem e tremem. Então, meus irmãos, a fé histórica, ela está muito longe de apagar os dardos inflamados de Satanás. E por quê? Porque Tiago vai nos dizer que o próprio diabo que dispara esses dardos inflamados, o próprio diabo tem essa fé. Então, se o próprio diabo tem essa fé que apenas conhece a verdade, que é uma fé de natureza meramente intelectual, não vai apagar os dardos inflamados atirados por Satanás. Na Bíblia, nós também lemos a respeito da fé temporária. Um tipo de fé que também está longe de apagar os dardos inflamados de Satanás. Porque essa fé, ela é apagada por Satanás. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 21. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 21. Nós lemos aqui a respeito desse tipo de fé, a fé temporária. Leiamos todos juntos novamente. Diz assim: mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo... Então essa fé temporária logo se apaga. Ela não apaga os dardos inflamados do maligno, ela é apagada. Você também vai ler na Bíblia a respeito da fé miraculosa. Aquela fé capaz de operar sinais, de operar milagres. A fé miraculosa também não possui essa capacidade de apagar os dardos inflamados de Satanás. Por quê? Judas fez milagres. A fé miraculosa era a fé de Judas. Sobre Judas, William Gurnall vai dizer: a fé miraculosa de Judas, que ele usou juntamente com os outros discípulos, permitiu-lhe expulsar demônios de outras pessoas, mas o deixou possuído pelos demônios da cobiça, da hipocrisia e da traição. Uma legião inteira de luxúrias o lançou ladeira abaixo no abismo de perdição. Então nem a fé histórica, nem a fé temporária, nem a fé miraculosa pode fazer isso. Então qual é a fé que faz com que esse escudo seja capaz de apagar todos os dardos inflamados do maligno? Apenas a fé justificadora. Apenas a fé verdadeira, a fé justificadora é capaz de fazer isso.
É essa fé que faz com que você seja capaz de enfrentar o diabo. Como William Gurnall vai dizer mais uma vez, Satanás não tem tanta vantagem sobre o cristão pela superioridade de suas habilidades naturais, quanto o cristão tem sobre Satanás por meio dessa fé. É essa fé, é a fé justificadora, a arma do cristão. Abra sua Bíblia na primeira carta de João e veja como o apóstolo João faz algumas declarações muito interessantes. Primeiramente, abra em 1 João capítulo 2, verso 13. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 13. Todos acharam? Vamos ler. Diz assim: Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido. Então vejam que João fala aqui de jovens que venciam o maligno. Mas para o final da carta, abra no capítulo 5 e no verso 4, João explica o que é que nos faz vencer sobre o mundo, certamente sobre a carne, certamente sobre o maligno. Capítulo 5, verso 4 de 1 João. Leiamos novamente. Diz assim a palavra do Senhor. Eu pedi para vocês abrirem e não abri, tá? Deixa eu abrir. 1 João 5, 4. Leiamos. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé. Você pode perguntar, mas pastor, o que seria a fé justificadora? E uma boa definição da fé justificadora, irmãos, vai nos dizer que a fé justificadora é aquele ato da alma, através do qual a alma repousa, a alma descansa em Cristo. É aquele ato da alma, por meio do qual a alma repousa sobre Cristo crucificado para o perdão e a vida. É aquela confiança na garantia da promessa do Evangelho. É a fé que faz você olhar para Cristo. É a fé que faz você descansar em Cristo. É aquela confiança do coração, é aquela confiança da alma que faz você repousar em Cristo. Você andava desassossegado, você andava com um fardo pesado sobre os ombros, sentindo-se esmagado, sentindo-se exaurido. Você chega aos pés da cruz, como peregrino da obra de Jambânia, você contempla a cruz e você encontra em Cristo repouso. É essa fé que faz com que todos os dardos incendiados que Satanás lance contra você sejam apagados. E por qual motivo o apóstolo Paulo compara a fé a um escudo? Existem duas razões para Paulo comparar a fé a um escudo. Isso porque existe uma dupla semelhança entre a fé e um escudo. A primeira semelhança é que o escudo, meus irmãos, o escudo não é para a defesa de uma única parte do corpo. Como nós vimos, o tíreos romano cobria todo o soldado. Outras peças da armadura protegem apenas partes específicas do corpo. O capacete, por exemplo, ele é adequado para proteger a cabeça. A couraça, que nós já vimos, ela é apropriada para proteger o tórax, mas o escudo é diferente.
O escudo não é feito para proteger apenas uma parte do corpo. O escudo é projetado para a defesa do corpo inteiro. Da mesma forma, a fé deve nos cobrir de tal modo que nenhuma parte do nosso ser, que nenhuma parte da nossa vida fique exposta. Se o escudo não for largo e comprido o suficiente para cobrir todo o corpo, o inimigo habilidoso vai ser capaz de encontrar uma brecha para acertar você com uma flecha. Da mesma forma, na vida de um cristão, a fé preserva cada parte do cristão. A fé guarda a mente contra o erro. A fé impede que você seja levado por falsas doutrinas e pensamentos enganosos. A fé protege o teu coração contra o desânimo. A fé protege o teu coração contra a culpa paralisante e contra os afetos desordenados. A fé fortalece a vontade. Ela sustenta você na obediência mesmo quando há luta interior. A fé vai também regular as nossas emoções. Ela vai nos ajudar, impedindo que sejamos dominados pelo medo, pela ansiedade ou pela ira. A fé vai governar a vida prática, a fé vai governar a vida cotidiana, conduzindo todos os teus passos em santidade. Vejam, meus irmãos, que não há parte da vida que possa ficar descoberta. Onde a fé não está presente, aí você vê vulnerabilidade. Onde a fé não atua, o inimigo vai encontrar espaço. A segunda semelhança entre a fé e um escudo está no fato de que o escudo não protege apenas o teu corpo. O escudo protege o restante da armadura do soldado. O escudo mantém longe a flecha, tanto da cabeça do soldado quanto do capacete. O escudo não permite que a flecha lançada atinja nem o peito e nem a couraça do soldado. Da mesma forma, meus irmãos, a fé, ela não protege apenas você de maneira direta, mas ela também preserva todas as demais graças da vida cristã. Os puritanos diziam que a fé protege a verdade, porque é pela fé que permanecemos firmes na palavra. A fé protege a justiça, porque é pela fé que continuamos dependendo apenas da justiça de Cristo, e é pela fé que vivemos em santidade. A fé protege a paz do Evangelho, porque é pela fé que nós nos mantemos firmes na reconciliação com Deus. A fé protege a esperança da salvação, porque é pela fé que nós então olhamos para as promessas futuras. Ela protege todas as outras graças. Sem a fé, todas essas realidades começam a enfraquecer. Sem fé, a verdade se torna negociável. Sem fé, a justiça se torna relaxada. Sem fé, a paz se perde. Sem fé, a esperança fica obscurecida. William Gurnall vai dizer que a fé é a armadura sobre a armadura. Ela é a armadura sobre a armadura. Ela é a graça que preserva todas as outras graças. Irmãos, eu desejo parar aqui. Eu vou tratar do restante do verso 16, quando Paulo diz: com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, no próximo domingo. Eu desejo parar aqui, no que vimos até aqui sobre esse escudo, e com base no que vimos até aqui, eu quero fazer algumas aplicações para as nossas vidas. E em primeiro lugar, irmãos, permitam-me dizer a vocês, a cada um de vocês, nunca tente se engajar nessa batalha espiritual
sem uma fé viva, sem a fé justificadora em Cristo Jesus. Irmãos, é perigoso tentar viver como soldado sem, de fato, estar protegido pelo escudo que Deus providenciou. E você vai olhar para dentro das igrejas e você vai ver muitas pessoas usando linguajar cristão, com práticas religiosas, com até algum conhecimento da verdade, mas sem fé viva em Cristo. E sem essa fé viva em Cristo, essas pessoas estão completamente expostas. A Escritura deixa claro, não é qualquer tipo de fé que serve como escudo. Nós vimos que a fé histórica não salva, a fé temporária não permanece, a fé miraculosa não sustenta, apenas a fé justificadora, aquela que se lança sobre Cristo e repousa nele, é capaz de proteger. Então, irmãos, permitam-me ser direto. A você que está aqui nesta noite, eu quero dizer que se você não está confiando em Cristo hoje, se você não se lança completamente em Cristo, você não tem escudo. E se você não tem escudo, você está vulnerável a todos os ataques do maligno. Você pode até tentar resistir por algum tempo, você pode até parecer firme, mas quando chegar o dia mau, quando os ataques se tornarem mais intensos, quando o fogo da tentação ou da acusação chegar, você não vai suportar. Então abandone toda e qualquer confiança em si mesmo. Pare de depender da sua força. Pare de depender da sua disciplina, pare de depender da sua religiosidade e corra para Cristo. Descanse nele, confie nele somente. Porque apenas aquele que está unido a Cristo pela fé é que está verdadeiramente protegido. Em segundo lugar, não use um escudo inadequado em uma batalha real. Essa batalha, ela não é física. Nós não lutamos contra sangue e carne, diz o apóstolo Paulo. Essa batalha é uma batalha espiritual, mas nem por isso ela deixa de ser real. É uma batalha real. Na introdução, eu mencionei a história sobre Beowulf. A história sobre Beowulf é grandemente instrutiva para nós. Beowulf sabia que um escudo comum não suportaria o fogo do dragão. Um escudo de madeira seria consumido pelas chamas. Beowulf precisava de um escudo adequado para o tipo de batalha que enfrentaria. Veja, se você de repente não está tentando enfrentar uma batalha espiritual real com um escudo inadequado. Você enfrenta uma batalha contra o pecado, mas pode ser que você esteja tentando resistir ao pecado apenas com força de vontade. Força de vontade vai fazer com que você seja consumido pela tentação. Talvez você seja alguém que tenta enfrentar a culpa com justificativas próprias, ou tenta lidar com o desespero, com distrações ou pensamentos positivos. Isto é ir contra o fogo com madeira seca. Você vai ser ferido, você pode ser destruído se continuar a fazer isso. Você tem um inimigo furioso contra você, esse inimigo lança dardos inflamados, os ataques dele são reais, os ataques dele são intensos, os ataques dele são cruéis. E só há um escudo capaz de suportar esse fogo.
Apenas a fé viva em Cristo. Se a sua fé não está firmada em Cristo, ela vai ser consumida. Se você está confiando em qualquer outra coisa, você não vai resistir. Todas essas outras coisas são apenas madeira que vai ser consumida pelas chamas. Então examine qual é o seu escudo. É Cristo ou você mesmo? É a graça ou é o seu esforço próprio? Não entre nessa batalha com o escudo inadequado. Não enfrente o fogo com aquilo que vai ser consumido. Levante o escudo da fé. Confie em Cristo, porque apenas Cristo é capaz de fazer você suportar o fogo mais intenso da batalha espiritual. Em terceiro lugar, não deixe nenhuma área da sua vida descoberta pela fé. Não deixe nenhuma área da sua vida desprotegida. Nós vimos que o escudo romano não era pequeno. O escudo romano cobria o corpo inteiro. Isso não era um detalhe estético, era uma necessidade vital. Um escudo pequeno deixaria o soldado exposto. Bastava uma abertura, bastava uma brecha, e o inimigo encontraria um ponto vulnerável. Assim é na sua vida. Assim é na vida cristã. Muitos vivem com uma fé parcial. Como assim? Confiam em Deus em algumas áreas da sua vida, mas não em outras. Entregam certas partes da vida a Cristo, mas mantêm outra, ou pensam que conseguem manter outras áreas debaixo do controle próprio. Vivem como crentes nos domingos, mas vivem nos outros dias da semana como descrentes. São uma coisa na igreja, mas na família, no trabalho, nos relacionamentos, são outra coisa completamente diferente. Isso cria brechas perigosas. Isso cria brechas na sua mente, onde pensamentos errados são tolerados. Isso cria brecha no coração, onde pecados são alimentados. Isso cria brecha na vida cotidiana, onde há incoerência. Isso cria brecha nas emoções, onde o medo e a ansiedade dominam. O inimigo não precisa de tudo. Ele só precisa de uma brecha. Ele só precisa de uma abertura. Lembrem da história do rei Acabe, morto em batalha. Pensou que havia protegido tudo no seu ser, deixou uma brecha. Uma pequena brecha na sua armadura foi o suficiente. Tenha cuidado. Satanás só precisa de uma brecha. Por isso a fé tem de ser abrangente. Você precisa confiar em Cristo em tudo. Você precisa confiar em Cristo para todas as coisas, não apenas para a tua salvação, mas para cada área da tua vida. Você tem de submeter tudo a Cristo. Você tem de trazer tudo à luz do Evangelho. Não deixe espaços descobertos, porque o que a fé não cobre, o inimigo acerta. Mas quando você confia em Cristo plenamente, aí você desfruta de proteção completa. Em quarto lugar, entenda que a fé sustenta todas as demais graças da sua vida espiritual. A fé não é só uma parte da vida cristã. Ela protege todas as outras.
Como nós vimos, meus irmãos, a fé é a armadura sobre a armadura. Quando a fé está firme, tudo permanece firme. Mas você sabe que quando a fé enfraquece, tudo começa a ruir. Se a fé enfraquece, você vai começar a negociar a verdade. Você vai começar a duvidar. Se a fé enfraquece, a justiça prática é abandonada e você vai começar a entrar em esquemas, você vai começar a fazer negócios, você vai começar a agir com injustiça. O pecado começa a ganhar espaço. Se a fé enfraquece, a paz desaparece, a ansiedade domina, os relacionamentos são consumidos. Se a fé enfraquece, a esperança se obscurece e você começa a olhar para o futuro cheio de medo e cheio de incertezas. Perceba a gravidade disso. Um ataque à fé não é isolado, é estrutural. Então você precisa cuidar da tua fé com diligência. E como é que você vai cuidar da tua fé com zelo e com diligência? Você vai fazer isso alimentando a tua fé na palavra, exercitando a fé na obediência, fortalecendo a fé na comunhão com Deus. Mas acima de tudo, você precisa lembrar que a fé não está em você, ela está em Cristo. E com isso eu quero dizer que não é o fato de você ter uma fé forte, não é a intensidade da tua fé que sustenta você. O que sustenta você é a suficiência de Cristo em quem você crê. Quando a tua fé está nele, então toda a tua vida vai encontrar estabilidade, porque é Cristo que sustenta tudo. E aqui, meus irmãos, está algo muito importante. Jamais esqueça que a fé é um instrumento. A fé não é a substância final da sua proteção. O escudo de Beowulf só resistiu ao fogo porque era de ferro. Se fosse de madeira, não importaria a coragem de Beowulf, Beowulf morreria. Assim também lembre que o que apaga os dardos inflamados não é a força da sua fé, é a perfeição de Cristo, que é o objeto da tua fé. A fé é o meio pelo qual você se apropria da justiça de Cristo, e é a justiça de Cristo que é refratária ao pecado, à acusação e à condenação. No fim, não confie no tamanho da sua fé. Não olhe para o tamanho da sua fé, olhe para a grandeza e para a solidez de Cristo. Em quinto e último lugar, eu já fiz essa afirmação em exposições passadas da armadura de Deus. E eu volto a fazer, irmãos, porque convém que lembremos sempre dessa bendita verdade. Enfrente a batalha espiritual com confiança na vitória de Jesus Cristo. A linguagem da parte final de Efésios é de guerra, mas também é de vitória. Você entra nessa batalha já sabendo do resultado. Você entra nessa batalha já sabendo que em Cristo a vitória já foi conquistada. E isso precisa moldar, isso precisa transformar a maneira como você luta. Ah, eu vou lutar e aí eu vou tentar vencer. Você não luta para ver se vai vencer. Você luta porque você já venceu em Cristo. Você resiste não com desespero, você resiste com confiança. Você enfrenta o inimigo sem medo, porque Cristo já venceu o inimigo, então você o enfrenta com firmeza. Mas tudo isso tem de ser vivido, tudo isso tem de ser experienciado, tudo isso tem de ser vivenciado pela fé. Não basta só conhecer essa verdade. Você precisa se apropriar dela. Muitas pessoas vivem como derrotadas,
mesmo estando em Cristo. Você vê muita gente vivendo com medo, com insegurança e com instabilidade, porque não estão levantando o escudo da fé. E a fé se apropria da vitória de Cristo. A fé olha para a obra consumada e vive à luz dessa vitória consumada. Então, meu irmão, levante o escudo, confie em Cristo, apoie-se nele em cada batalha. Porque Satanás já está vencido. Os ataques dele não prevalecerão e você permanecerá de pé. Não por sua força, mas porque você está unido àquele que já venceu todas as coisas. Que o Senhor, pois, continue a nos fortalecer e a nos abençoar hoje e sempre. Amém.